Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast AVSQ em Off e hoje um pouco diferente, que a Alicia infelizmente não pôde participar com a gente, teve um probleminha e estamos hoje aqui com o Thiago Rodrigues aqui auxiliando, certo? No podcast que vamos entrevistar duas mãezinhas, né, Thiago? Boa noite, Adielso. Boa noite você que está em casa nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Mais uma vez, substituindo aqui a Alice, quebrando um pouquinho o galho, mas sempre nesse programa aqui está sendo um sucesso, uma alegria, que é fazer o podcast AVSQ em Off, como o Adielso já falou, num bate-papo super especial e que eu já aproveito, peço você que está em casa, para já compartilhar o nosso podcast de hoje. Vamos tratar de um tema importantíssimo, de um movimento que, na minha humilde avaliação, é o movimento que mais se destacou no município de Santa Quitéria neste ano de 2022. Mas já antes de falar deste movimento, registrar que o AVSQ em Off conta com o oferecimento do consórcio Santa Quitéria, valorizando as riquezas da nossa terra, Construtex Energia Solar e Autoescola Excelência Ensinando com Eficiência. Perfeito, Thiago. E hoje nós estamos aqui com duas mãezinhas batalhadoras que estão aí à frente do movimento da APAE, a Josinara Muniz e a Nara. Boa noite. Boa noite. Pode soltar, fique à vontade. Pode começar, Tia Josi. Pronto. Estamos aqui, né? É um prazer, viu? Ter recebido esse convite. Pra gente é uma honra muito grande, né? Porque podemos, né, falar mais um pouco sobre esse sonho realizado, né? Que é a implantação da APAE no nosso município. Nara. Boa noite. Nara, se anima. Eu estou ainda aqui emocionada, né, pelo convite de vocês para vir aqui falar um pouco sobre a APAE, a importância que é a APAE para o nosso município, né? Muitas pessoas ainda talvez não saibam a importância tão grande que é a APAE e que, se Deus quiser, com a ajuda de todos, a gente vai poder receber uma quantidade de pessoas, né, assistidos pela APAE, muito bom. Primeiro ponto que a gente fala a PAI para muitas pessoas é um símbolo conhecido, mas o termo especificamente, o que significa a PAI, qual o objetivo dela? A APAE é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Certo. Né? Foi uma associação criada por uma mãe, né, que sentiu na necessidade de um atendimento, né, especializado para a sua filha, isso na década de 50. Aqui no Brasil. Certo. Eu vou tomando aqui a frente do Edilson, mas pode me cortar aqui, a gente sempre inicia o podcast sobre a vida das pessoas, para poder se apresentar um pouco. Eu já quebrei o protocolo para perguntar o que era a PAE, mas eu gostaria que a Josi e a Nara pudessem se apresentar para quem está em casa, para quem ainda não o conhece, o que a Nara faz, o que a Josi faz, para a gente ir destrinchando nossa conversa. Pronto, me deu a vontade de chegar no tempo da faculdade, né? Eu comecei a faculdade, parei no 7º período de enfermagem, no INTA, porque eu engravidei, e aí eu tive que parar por cuidar do Heitor, né? O Heitor nasceu prematuro, logo que nasceu ele teve uma alergia, que é a PLV, uma alergia à proteína do leite, e precocemente, após a PLV, a gente descobriu o autismo dele, antes de 1 ano. Por que eu descobri o autismo? Porque, como é que eu posso falar para vocês? Ele pulou a fase do crescimento do bebê. O bebê, ele se senta para depois engatear, para depois começar a ficar em pé e andar. O Heitor, ele pulou a fase do engatear, ele nunca engateou, já foi precocemente aos 9 meses andando. A gente não tinha contato, ele não tinha contato visual e hoje ainda não tem. Então, isso me levou a procurar a ajuda de outras mães, saber mais sobre, para poder começar essa luta. E é mais ou menos isso. E você, Tia Josi? Pronto, a minha é um pouco diferente da Nara, né? Eu já descobri que o Luiz Arthur, ele
Era autista aos 6 anos de idade, né? Na verdade, a gente começou uma investigação de TDAH, né? E nessa investigação, a gente descobriu que ele tinha autismo de leve para moderado. Certo. E aí, no caso, como foi essa questão? Porque você disse que quando descobriu, né, Nara? Você começou a procurar outras mães para poder ir fortalecendo e tendo mais conhecimento. E aí foi surgindo os grupos, O né? nosso grupo, pronto. Certo. Aí como é que foi essa questão do grupo? Quando eu descobri, né, que eu recebi o laudo do José Heitor, ele tinha 1 ano e 2 meses. Quando eu recebi o laudo dele, eu comecei a estudar sobre o autismo, tentar descobrir outras mães aqui no município que tinha para poder eu dividir minhas frustrações, porque não é fácil, dividir minhas dificuldades, as coisas que a gente ia, no passado do dia, a gente ia vendo, né, dele. E aí conheci mães, conheci a tia Jo, a tia Jo já conhecia, né, tia Josi. A Josi foi descobrindo também o do filho dela e a gente começou a fazer um grupo de 7, 6 mães. E aí elas foram falando, acredito, para outras mães, essas outras mães, nosso grupo foi crescendo. Na época ficou umas 62 pessoas no nosso grupo, né? E aí vamos tirar esse grupo só do WhatsApp, vamos fazer, como é que eu posso dizer, vamos fazer uma associação de mães atípicas. E aí foi que o nosso grupo fez o primeiro evento na festa da Páscoa, né? Quando as pessoas foram se tornando conhecedoras do grupo, né? Que foram chegando, a gente viu muitas dificuldades, né? Dificuldades que nós passávamos e que todo mundo passa. Certo. E a gente foi correndo atrás de solucionar esses problemas, né? Correndo atrás de profissionais, né? Tentando falar com a gestão municipal, né? Em busca da melhoria, porque eles precisam ser assistidos, a demanda é muito grande, né? A carência de profissional também é grande. E daí a gente foi se tornando cada vez mais conhecido, mais conhecido, né? Aí a gente chegou até a Câmara Municipal com um pedido, né, que era justamente da melhoria desses profissionais, né, da vinda desses profissionais, da melhoria do atendimento. E depois desse processo da Câmara Municipal, nós fomos procuradas, né, pelo Marcelo, para fazer essa mediação entre as mães e o Dr. Leitão, que é o presidente da Federação da APAE do Ceará. Né? E de pronto a gente atendeu. Nessa época era a Nara, né, que ainda né, que é a presidente, mas a Nara que era a cabeça e foi quem fez o primeiro intermédio com o Dr. Leitão. Né, e depois dessa conversa da Nara com o Dr. Leitão, aí foi marcada uma reunião, que é o primeiro passo, né, que é preciso ser feito para implantação da APAE em qualquer município. Só para entender aqui, situar o pessoal de casa. No caso, o grupo de vocês começou inicialmente como um grupo de apoio, né? Entre as mães. Sim. Um grupo de apoio entre as mães. Aí esse grupo foi crescendo, começaram a cobrar o poder público por melhorias para o atendimento das crianças. E aí, depois disso, ele foi se desenvolvendo até chegar à APAE, né? APAE. Nós tínhamos um grupo na época de 60 pessoas, 67 pessoas, né? Quando passou para essa demanda de maior de pessoas, que a gente precisava juntar no município um número muito grande de pessoas para que a gente pudesse fazer essa primeira reunião, né? Paralelo a esse processo, a gente já vinha construindo socialmente assim, um vínculo, né? Nós promovíamos encontros com as mães, fizemos a festinha da Páscoa, foi a primeira festa, foi muito, muito legal, né? Elas gostaram muito, porque é uma troca de apoio, uma troca de conversa. Muitas delas costumam nem sair de casa, porque os filhos são atípicos, né? E não é em todo ambiente que eles conseguem, querem estar. E esse momento foi propício, né? Elas eram todos iguais, né? Todos passavam pela mesma comorbidade, a mesma deficiência. E
daí foi crescendo, né? Esse vínculo, essa socialização, essa amizade, né? Que a gente tem com elas. Aí fomos para o passo da reunião para a vinda da APAE, né? Para a implantação da APAE no nosso município. Que aconteceu em maio, não foi? Essa aqui na reunião CDE, né? aconteceu dia 21 de maio desse ano, né? E foi, assim, um momento fantástico, né? Porque a cidade nos acolheu e nos apoiou muito, né? Porque a divulgação foi muito grande. A gente conseguiu, naquela época, de 60, nós passamos para 130 mães, num grupo. E essas mães conseguiram mobilizar muitas pessoas. Na reunião, a gente trouxe 470, né? Que era o que tinha aqui no CDL, onde foi mas todos os aconteceu pais a e primeira mães de reunião. atípicos? Nessa reunião era para estar todos os pais, mães e avós de atípicos, Ou né? cuidadores, né? Ou cuidadores. Só que, foi o que eu disse, né? Como a cidade nos abraçou, a gente tinha profissionais, a gente tinha comerciante, a gente tinha agente de saúde, sabe? Todos quiseram se fazer presente, né? Tanto da sede como do interior.